E atenção, um terremoto de magnitude 7,4 atingiu a ilha de Taiwan. O tremor foi sentido na capital, Taipei. Parte da cidade está sem energia. O forte abalo também foi sentido no Japão, que inclusive emitiu um alerta de tsunami para as regiões costeiras perto da ilha de Okinawa, no sul do país. Essas ondas podem chegar a 3 metros, inclusive até a previsão de horário que essas ondas podem atingir Okinawa. Pode ser por volta das 10 horas da noite, no horário de Brasília. A gente continua acompanhando. Deixa eu te contar aqui uma notícia que acaba de chegar. Um terremoto de magnitude 7,2 atingiu a ilha de Taiwan, no oeste da Ásia. A capital, Taipei, está sem energia elétrica neste momento. E um alerta de tsunami também foi emitido para a costa sul do Japão. A gente lembra que fica perto de Taiwan. A Sandra já tem algumas informações sobre isso para a gente. Pois é, Marcelo, tem um alerta de tsunami e tem alerta de tsunami também para a região de Okinawa. Você estava falando do Japão. Okinawa fica bem longe de Tóquio, são mais de 1.000 quilômetros. Nossa! Mas, claro, toda vez que tem um terremoto forte, a gente fica preocupado, com tsunami, 2, com desastres, como a gente lembra em 2011, quando teve aquele terremoto gigantesco de 9,0 na escala Richter, que foi aquele que provocou aquele desastre na usina nuclear de Fukushima. Ainda não tem nenhum alerta específico para esse tipo de situação, se tem alguma área ali na costa de Taiwan ou de Okinawa que tenha alguma construção de risco especificamente, mas, claro, ficar de olho nos danos, ficar de olho na população, né, que teve uma área enorme, que a população de Okinawa recebeu ordem para se retirar das áreas costeiras, exatamente por causa da tsunami, e ficar de olho no aumento da maré, né, no aumento da uma possibilidade de tsunami. Lembrando que aquele terremoto de Fukushima em 2011 foi tão forte que as ondas maiores, mais fortes, chegaram até a costa oeste dos Estados Unidos. Não chegaram ainda como tsunami, mas, claro, que chegaram ainda, provocou uma desorganização ali na maré até a costa oeste dos Estados Unidos. Nesse momento é mais para o sul, entre Taiwan e Okinawa, no sul do Japão, sudoeste do Japão. A gente vai estar de olho, a gente está aqui acompanhando para ver novas informações. Ainda não tem nenhuma informação sobre mortos e feridos, mas claro que a gente tem que ficar de olho. E lembrando que um dos prédios mais altos do mundo é o Taipei número 1, na capital de Taiwan. Então, será que esse prédio provavelmente já foi construído com a prova de terremoto, né? Ou seja, com construções que acompanham os abalos no momento que tem um terremoto muito forte? Mas é sempre uma preocupação, Marcelo, ficar de olho e a gente vai noticiando à medida que o Em Pauta for... Bom, a gente já falta meia hora de programa, mas a gente está de olho. Le tengo una alerta ADN 40. El Servicio Geológico de Estados Unidos reportó un sismo magnitud 7.5 en la ciudad de Taoyuan, Taiwán. Usuarios en redes sociales comparten el momento en que el movimiento telúrico se percibe con fuerza en esa ciudad. Mientras, ciudadanos salen en comercios y otros más buscan refugio en sus automóviles. Activan también alertas en Japón, alertas de tsunami en aquel país, pero es información en desarrollo. Um terremoto de magnitude 7,5 foi registrado em Taiwan na noite de hoje. As autoridades apontaram que o tremor foi sentido próximo da superfície. Na sequência, um segundo terremoto, dessa vez de magnitude 6,6, foi registrado. Por causa disso, autoridades japonesas emitiram um alerta de tsunami para o país, com ordem de retirada para moradores da região de Okinawa. A possibilidade é que ondas de até 3 metros atinjam a costa japonesa ainda nesta noite. We have a real development to tell you about right now. There's been an earthquake off the coast of Taiwan. We don't have the magnitude yet. It was pretty strong, though, and there is actually a tsunami alert issued in the Taiwan area. We're going to try to get more information about this. This happened just a little bit ago. 7.2 is what we're hearing now. No word yet on damage, but you can expect that there might be some. Metro systems, high-speed rail in Taipei, Taiwan have been suspended after that earthquake hit. We're going to stay on top of this and bring you any new developments on whether it may have any impact here at home or on populated areas in that part of the world.
Olha, e atenção, notícia de última hora, a Ásia em alerta por causa de um forte terremoto. Marcelo Favalli, onde foi, o que já se sabe? Pois é, as informações ainda são preliminares e mais do que um, foram dois, né? Uma espécie de um duplo terremoto. E aqui o que nos preocupa são os primeiros dados. Primeiro, vou começar neste ponto aqui, se trata de um tremor de terra de magnitude 7,4. Nós estamos falando de uma escala que ela não tem um topo, mas historicamente a gente sabe que passou de 7, se aproxima de 8, são terremotos, abalos sísmicos de grandes proporções e com enorme capacidade de destruição. E o que nos preocupa, a segunda parte, é que ele foi relativamente raso, menos de 35 quilômetros de profundidade. Claro que uma pessoa caminhando 35 quilômetros é muita coisa, mas para proporções geológicas do tamanho do planeta, 35 quilômetros de profundidade é uma profundidade ainda muito rasa. O mapa, ele mostra aqui com mais especificidade, né, esses dois tremores. Eu chamei agora o segundo porque pouco tempo depois houve um tremor de menor magnitude, não muito, 6,5 na escala do tremor, e 11, um pouco mais de 11 quilômetros de profundidade. Então, resumidamente, foram dois tremores sequenciais, muito forte e relativamente raso. O segundo bem mais raso do que o outro, existe grande potencial de destruição. Ainda não temos informações... Os dois em Taiwan, né? Exatamente, os dois em Taiwan, estou falando aqui, essa grande massa que aparece no mapa aqui, à minha esquerda, é a China. Então, a ilha de Taiwan, que fica a poucos quilômetros da costa leste da China, e olhando para Taiwan especificamente, nós estamos falando da costa leste de Taiwan. Good evening, everyone. Let's get right to breaking news and a major earthquake across the Pacific in Taiwan. Within the last hour, the island's east coast hit hard by first a 7.4, then a few moments later, a 6.5. This is near the city of Hualien. It's about 100 miles southeast of the capital, Taipei. We have a live view of Taipei where it's just past 9 on Wednesday morning. Things look fairly normal there. Traffic is moving. The building in the foreground, Taipei 101, the green one of the tallest buildings in the world. The epicenter much further to the southeast. We're getting early reports of damage there, including collapsed buildings. Meanwhile, officials have also issued a tsunami alert for the Okinawa Island group, one of those, of course, home to a major U.S. air base. There are reports of at least one wave hitting some small islands of Japan, though we want to caution you the scale of that right now remains unclear. Meteorologist Joe Ranieri tracking the very latest for us. Joe? Well, David, that earthquake struck just about an hour ago. And like you said, there's been a series of very strong earthquakes over there, the strongest being a 7.5 and then shortly afterwards a 6.5 magnitude earthquake. Again, we're paying very close attention as well as the Tsunami Warning Center to see if there is any watches and warnings potentially for the West Coast. Right now, that's not the case. The threat will be over near Japan and Taiwan, like you just said. Estamos de volta no Edição da Noite, pelo horário de Brasília, são 10 horas e 16 minutos da noite. Pelo horário do Japão, Tóquio, 10 horas e 16 minutos da manhã, já da quarta-feira. Para você que está chegando agora, o Japão vive nesse momento um alerta de tsunami para a região sul do país, para o arquipélago de Okinawa. E essas imagens são ao vivo da NHK, maior emissora de televisão do Japão, parceira do grupo Band. O que está escrito na tela indica que 3 ilhas já foram atingidas pelo tsunami. 30 centímetros em média. As ondas não são muito grandes, mas pelas informações que são passadas pelo Centro Meteorológico do Japão, são com força suficiente para derrubar pessoas que estejam em pé. Então, essa é a preocupação e a estimativa possível é de que na principal região urbana das ilhas de Okinawa, na capital Naha, essas ondas cheguem a 3 metros de altura, o que não quer dizer que vão chegar, mas há a perspectiva de. O primeiro toque em solo japonês do tsunami foi às 9h18 da manhã, 9h32 a segunda ilha, e agora há pouco, às 10 horas e 3 minutos, pelo horário local, chegou a terceira onda. A tarja em vermelho, do lado direito da tela, diz lá, tsunami,
saia, evacue a região. E embaixo diz ali que já há 3 ilhas que foram tocadas pelo tsunami. As imagens mostram nesse instante uma aglomeração muito grande de pessoas, pelo que a gente entende aqui, ser um aeroporto ou então uma rodoviária. Agora a cena volta a ser mostrada do lado de fora, vocês vão ver já já. E as primeiras informações a respeito de prédios que caíram em Taiwan, onde aconteceu o tremor, começam a chegar. Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o epicentro fica na costa de Hualien, no leste de Taiwan. Olá, um forte terremoto abalou a ilha de Taiwan já na manhã de quarta-feira. O tremor foi de 7,5 graus de magnitude e provocou vários estragos na ilha, inclusive na capital Taipei, e foi sentido também no Japão. Essas são imagens gravadas agora há pouco na capital. A gente observa vários prédios desabaram. Essas são motos que ficaram debaixo dos escombros e a gente também vê pessoas procurando feridos entre esses escombros. Taiwaneses e japoneses emitiram um alerta de tsunami e pediram para que moradores evitem áreas costeiras. Segundo informações da imprensa local, há vários relatos de pessoas presas em prédios que desabaram em Taiwan. Ainda não há um levantamento de mortos ou feridos. Mais informações sobre esse terremoto durante a programação e no Jornal da Globo, que é depois do Profissão Repórter. Até já! Olá, daqui a pouco no Jornal da Globo, a cobertura completa sobre o terremoto que atingiu há poucas horas a ilha de Taiwan. As primeiras informações indicavam que a magnitude do tremor tinha sido de 7,5 graus, mas autoridades do Japão revisaram a estimativa para 7,7 graus. Câmeras de segurança registraram um momento em que o chão começou a tremer em diferentes pontos de Taiwan. Alguns prédios desabaram e a imprensa local afirma que existem pessoas presas nos escombros. O JG é logo depois do Profissão Repórter. Até já!